Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, um bom domingo para vocês, para os vossos pais, para os vossos irmãos, para os vossos amigos. Aqui estamos para mais um Som da Palavra. Hoje é o terceiro domingo do tempo comum. Hoje é o domingo da Palavra. Aqui temos Jesus que está a ler a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é assim. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Era ali que Jesus tinha sido criança, tinha vivido como criança. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga. A sinagoga é o lugar onde as pessoas são chamadas para fazer uma caminhada conjunta, como o sínodo, que é o mesmo caminho. Sinagoga. E a um sábado levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-no o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito. Então, temos aqui Jesus, que foi naquele dia e levantou-se para fazer a leitura. Ele costumava ir àquele lugar, costumava escutar a palavra que mostra as maravilhas de Deus. E então, Jesus leu esta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Ungiu significa crismou, ou seja, deu a conhecer aquela realidade que é do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas é diferente em Jesus, porque nós recebemos o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, mas Jesus dá o Espírito Santo. Ele vive eternamente com o Pai nesta comunhão do Espírito Santo. Por isso ele é a fonte, ele dá o Espírito que nós recebemos. Nós tornamos filhos de Deus, ele é Filho eterno, que depois se fez carne e veio morar no meio de nós, habitar no meio de nós. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E assim é um evangelho muito bonito, como estamos a ver, porque ficamos a saber que é Jesus. Ele é a própria palavra. Ele é a palavra do Pai para a nossa salvação, para dar a vista aos cegos, ou seja, para nós podermos ter fé, podemos ter um caminho na nossa vida, podemos viver alegres, podemos ser felizes, mesmo quando houver dificuldades. Ele é aquele que dá a liberdade aos que estão presos, ou seja, quando nós temos algum defeito no sentido de que alguma coisa que nós não gostamos de fazer, que não é bom, mentir ou ter preguiça, enfim, conforme cada um. Quem é que dá a liberdade? Quem é que, quando nós pedimos, vem ajudar e vem fazer com que nós possamos ser santos, possamos seguir? É Jesus. Então nós ficamos muito contentes porque neste domingo da palavra Jesus levantou-se ali na sinagoga para ler a palavra de Deus, mas nós ficamos a saber que ele não é como os profetas que transmitiam a palavra de Deus. Ele próprio é a força, é a presença da palavra que está no meio de nós. Por isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo da palavra. E procuremos durante esta semana ler uma parte da palavra de Deus, abrir nos Evangelhos, por exemplo, São Lucas, pode ser São Lucas ou São Marcos, e ler uma passagem, um bocadinho, 2 linhas, 3 linhas, cada dia, para nos alimentarmos da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Uma boa semana.